bater um papinho aqui sobre resiliência cibernética aí no mundo financeiro com IA, aliada ao Ideal, como é que a gente resolve as coisas aí. Quem tiver afim aí pode vir falar com a gente. O objetivo aqui é mostrar a nossa capacidade, o que a gente tem de bom aí para mostrar para todo mundo. Então vamos falar um pouquinho dessa resiliência no mundo cibernético, no mundo financeiro, e a IA como aliada ideal a esse processo. Somente que o cenário agora está bem interessante, tem um volume de dados muito grande, vem se mudando muito a forma dos ataques, a IA vem aumentando a complexidade, e nada mais importante do que citar o mercado financeiro nesse momento como um ponto muito importante e uma forma bem interessante de como as coisas estão lidando. Então, para dar uma visão a todos aqui, que é bem legal, vamos falar um pouquinho dos desafios do cenário que a gente tem, então os impactos. O que tem de impacto hoje? Ou seja, o número de ataques cibernéticos, né, quase dobrou desde a pandemia. Então, a pandemia era o que tocava, era o que chamava, mas de fato mudou muito. E com isso, o que aconteceu? O setor financeiro ficou cada vez mais exposto. E os riscos cibernéticos ficam quase 1/5 de todos os incidentes afetando empresas financeiras em 2023 aí. Então, ou seja, o pessoal vem buscando outros tipos de fraude, outras formas, principalmente na parte financeira. Existe um tipo de impacto bem interessante, que o nome é phishing, que é focado em uma fraude, que é uma combinação de impactos cibernéticos aí com fraude, né? E é um tema bem latente, uma dor muito forte no mercado financeiro. Outra coisa é a questão da Big Data, né? As questões das informações dos dados, cada vez mais. Quanto mais digital, mais dados. Então, infelizmente, teve um caso aí alguns eventos importantes cibernéticos, né? O caso da JP Morgan, que é um caso bem conhecido, onde, por exemplo, o maior banco dos Estados Unidos relatou um incidente de ter exposto mais de 45 bilhões de eventos cibernéticos. Então, olha que coisa, um banco grande, global, importante, com maturidade. Mesmo assim, com todo o trabalho que foi feito, ele acabou tendo uma exposição de alto nível aí, por conta da complexidade e cada vez mais a criatividade dos hackers, né? Outro ponto importante é a alta criticidade, tá? Embora os incidentes cibernéticos até agora não tenham uma visão muito sistêmica, né, de incidentes graves, o que acontece é que as principais instituições financeiras hoje podem representar uma ameaça aguda à estabilidade da macroeconomia. Por quê? Porque cada vez mais, quanto mais ataques, indisponibilidades, vazamento, a parte de valores, o que acontece? Traz um impacto financeiro na economia. As fraudes cada vez maiores. No final, o custo vem para os CPFs ou para a população. E de alguma forma, esses impactos trazem um desequilíbrio, porque no final alguém vai pagar a conta, né? Então, o crime cibernético é cada vez mais hábil. E, obviamente, agora os impactos não são mais só nas empresas, passam para os usuários também. E as perdas, se falar das perdas de uma forma importante, então, ou seja, as perdas, elas são muito grandes. Então, para vocês terem uma ideia, um vazamento de dados, ele, sem a IA ainda apoiando, ele está em torno de 4,5 milhões de dólares. Isso é uma fonte da IBM. Então, quando você coloca IA, ele até diminui a perda, mas a cada vazamento, 4 ou 5 milhões de dólares é muita coisa. Então, pensando num cenário como a gente está, um cenário desafiador, com grandes impactos, grandes volumes de dados, uma alta criticidade e com um volume interessante de perdas, o que mostra isso? Mostra que é um mercado que vira algo muito importante. Para vocês terem uma ideia da importância do mercado, o cenário é tão alarmante que o FMI traz para o segmento financeiro algumas análises de perdas. E essas análises de tendências são muito importantes, porque ela mostra o quão o mercado financeiro, apesar de um volume tão grande de investimentos, o quão ele é alvo. E o quão esses dados, essa situação, traz um impacto para o negócio. E de uma forma direta, as perdas são muito grandes. Então, dando um detalhe maior, por dentro do segmento financeiro, os bancos são os mais visados para o cybercrime. Porque o mercado financeiro existem várias operadoras, mas o banco é o foco. É onde se busca efetivamente os ataques. É onde se busca fazer o crime cibernético. E isso é global, gente, não é local. O Brasil tem uma grande participação nisso.
mas olhando globalmente, os bancos estão muito expostos. Para vocês verem o tão alarmante que é, dentro da classificação dos bancos, fazendo uma visão mais detalhada dos bancos, os bancos que são considerados o Globally Systematically Important Banks, são os bancos globais, eles são os principais alvos. Acho que a gente conseguiu ver aí há 2, 3 semanas atrás um vazamento que aconteceu em um banco muito grande na Espanha, né, que é um banco global. Então, para vocês verem que os alvos, eles são muito direcionados. E cada vez mais esses alvos, eles vão ser focados. Por quê? Por conta da rentabilidade do mercado e a dificuldade de análise de diferentes fraudes em diferentes partes do mundo. Então, a fraude que funciona no Brasil, ela é diferente da América Latina, que é diferente nos Estados Unidos e também é diferente na Europa, porque cada mercado tem a sua maturidade. Não parece, mas o mercado brasileiro ele é muito evoluído nessa questão de proteção cibernética para fraudes. Então é um mercado que, apesar de ser atrativo, ele é muito difícil de você ter êxito em ataques. Então, com isso, se buscam outros mercados. E olhando o global, vai se procurar a região que tem a maior fragilidade nesse sentido. Então, os dados do FMI mostram isso e cada vez mais, detalhando mais, ele vai nesse sentido. Para vocês terem uma visão, o impacto do incidente cibernético no segmento financeiro dentro de um processo tradicional, que você vai faz uma exploração, uma entrada, uma exploração, movimentação lateral e depois uma efetiva ação do ataque, de fato, com a IA, o que está acontecendo? Os hackers estão explorando melhor esse processo. Estou fazendo um comparativo. Hoje, antes, sem a IA, um grupo criminoso levava, 48 horas e 72 horas para fazer um malware. Hoje, em 4 horas, se faz um malware com IA. E com um detalhe totalmente diferente do que o mercado está acostumado. Então, a IA traz esse fato muito grande na questão do incidente no mercado financeiro. E cada vez mais, muito mais, vai exigir das empresas uma visão de defesa diferente. O mercado mudou. Os ataques já não são mais os mesmos. Não tem só a questão da sofisticação, agora tem a questão do componente IA no meio. Então, como tratar isso? Como alinhar isso? Para vocês terem uma visão mais clara disso, hoje existe uma nova era, que a gente fala que é o confronto da IA versus IA, né? Então, os esforços humanos, eles não mais serão capazes de acompanhar esse movimento, essa forma da IA, por conta da análise de contextos, da velocidade, das integrações, que a mente humana, ela tem a capacidade, mas o tempo de resposta é muito maior, né? Para vocês terem uma ideia, as empresas estão muito preocupadas com os riscos da IA generativa. Há tipos de ataque hoje, voltados à IA. Hoje, a IA, se ela atacar uma outra IA, ela faz com que a IA que está defendendo responda corretamente para os analistas, mas tomem ações diferentes. Então, o ataque da IA sobre a IA está ficando muito grande. E cada vez mais vai crescer muito os ataques. Existe um estudo voltado ao crescimento de ataques na IA generativa, né? E hoje é uma coisa impressionante, mas a IA já é usada em 50% dos ataques em empresas brasileiras. Quando eu falo IA, é IA generativa, gente, porque a IA sempre existiu no mercado de cyber. Então, o que trouxe a IA generativa para essa complexidade? Ela traz uma outra variável. Que variável que ela traz? Que pessoas que não têm tanto conhecimento técnico podem atuar com a IA e, de alguma forma, ser mais efetivo no ataque, caso tenham essa finalidade. Então, isso está acontecendo em muito, tá? Então, pensando nisso, foi feita uma análise de tendências, onde, de acordo com o Gartner, as equipes de segurança devem se preparar para os impactos da IA generativa, em 4 grandes áreas. Então, quando você é atacado pela IA generativa, como atuar. Quando você defende com a IA generativa, como defender. A questão das iniciativas empresariais seguras para construir aplicações com IA generativa. Então, quando você constrói aplicações, quais são os riscos que você está colocando ali, uma vez que é a IA que está gerando, então você já não consegue mais controlar o processo, né? E também gerir e monitorar as organizações com o consumo da IA generativa. Então, são 4 grandes tendências. Então, hoje, somente os especialistas de segurança, que olham a parte de governança, essa variável virou uma dorzinha de cabeça para eles, para dizer uma dor muito grande nesse sentido.
Então, para vocês terem uma ideia, olha como a gente está. O nosso mercado latino-americano, ele tem hoje 67% das empresas aceleraram a implementação da IA. A média mensal, a média dos últimos 2 anos global é de 59%. Isso mostra o quê? Nós somos extremamente criativos. A gente busca efetivamente ter apoio da IA, né? Então é um mercado bem interessante. Mostrando um pouquinho para vocês os pilares estratégicos para a resiliência cibernética de hoje, a IA ela precisa estar na jornada. A IA ela faz parte dessa jornada. Se você desconsiderar essa variável, fica muito difícil você melhorar suas defesas. Então 64% dos executivos hoje identificam a cibersegurança como máxima prioridade. Antes não era, hoje é. A IA ela vem para maximizar o tempo de investimento em talentos e sua operação. A IA generativa como multiplicador de forças e acelerador. E também as organizações que utilizam amplamente a IA, a informação economiza em média 1,7 milhões de dólares, tá? Em comparação às organizações que não usam. Então a IA ela não é só custo, ela vem como investimento. E uma coisa bem interessante, pensando em todo esse contexto, nós na Stefanini, a partir de fevereiro do ano passado, a gente implementou IA nos nossos processos e nos nossos serviços de segurança cibernética. Então imagine a seguinte situação, reduzir o tempo de resposta em 90% e ter a visão antecipada da evolução das ameaças e construir resiliência. Com a IA a gente já está fazendo isso. A Stefanini hoje ela usa a IA desde fevereiro de 2023. Por qual objetivo? Exatamente mitigar os riscos. Então, para vocês terem uma ideia de alguns dados, um analista, num processo tradicional de um SOC, ele leva de 20 a 30, 40 minutos para analisar um alarme, ou um incidente, um falso positivo, seja o que for. Com a IA, a gente leva em média hoje menos de 1 segundo. Então, para fazer uma conta, um analista leva, em um dia de trabalho, ele vai analisar 16 incidentes ou alertas por potenciais incidentes por dia. Com a IA você faz 3.600 análises por hora. Então essa é a diferença, o ganho é infinitamente exponencial. Por que a gente optou colocar isso no grupo? Nós temos um SOC de alta complexidade, o nosso grupo é muito grande, ele é global, ele está em 41 países, nós temos mais de 40 mil colaboradores, a nossa infraestrutura ela tem sua complexidade pelo nosso tamanho. Então, com isso, a gente acelerou o processo de defesa com a IA. Vale lembrar que no grupo, a gente tem uma empresa de cyber, toda uma estratégia de cybersecurity. Com isso, a gente é alvo. Então, a gente não conseguiria minimizar os riscos sem a implementação da IA nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, a gente tem por mês, em torno de 2 milhões de tentativas de ataque no grupo. E quando o grupo ele informa que ele fez alguma aquisição ou uma fusão com alguma empresa, triplica, quadriplica essas tentativas de ataque no período. Então, se a gente não tivesse a IA, a gente não conseguiria ser efetivo nas defesas. Falando um pouco da nossa plataforma, que acho que e aí é muito importante, a gente não trabalha com prompt, a gente usou a experiência do grupo Stefanini de 12 anos, porque IA não é um tema novo para o nosso momento e para a nossa organização. A gente criou o que a gente chama de SAI Cyber, que é Stefanini Artificial Intelligence e Cyber. Por quê? Porque é aplicado em Cyber. Lembrando que a SAI, essa plataforma, ela pode ser aplicada em diferentes áreas, não somente em Cyber, em aplicações, em indústria, em marketing, ou seja, em diferentes áreas. Então é uma solução end-to-end. Eu vou fazer só um recorte para Cyber aqui nesse momento. Então com isso a gente trabalha com linguagem natural, com automação inteligente, ciência de dados e visão computacional. E por detrás disso tem toda uma inteligência chamada SciLibrary, e é uma integração entre Machine Learning e a parte de IA generativa. A IA generativa não faz tudo sozinho. E tem um outro componente que é a nossa capacidade de engenharia de detecção de ameaças, integrar a capacidade humana com Machine Learning com IA generativa. Por isso a gente criou a nossa plataforma chamada SAI Cyber, que hoje ela já está ativa, não somente no grupo, mas em 2 clientes no Brasil. Bom? E não menos importante para a gente ir pensando na plataforma, a gente criou a solução chamada SAI MDR para Cyber.
que é fazer o atendimento nível 1 e nível 2, 100% com a IA. Então a gente foca 80%, 85% dos esforços em falsos positivos e deixando só a parte que é a positiva para ser analisada pelos humanos. Com isso a gente tem um ganho de eficiência, mais de 85% em assertividade, e a gente traz esse know-how e a cada integração, a cada volume de dados, a gente tem a nossa base de conhecimento, que é a SciLibrary, que a gente pode aportar como valor agregado aos nossos clientes. Então não é somente a IA generativa, é toda uma engenharia, é toda uma capacidade de busca de ameaças proativas, e tudo isso a gente melhora muito o nosso processo de defesa. Então só para dar uma visão do grupo, esse é o nosso ecossistema. Então o nosso grupo, ele está hoje global, então ele está nas regiões, está no Brasil, na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos. A gente tem todo um ecossistema. Vale ressaltar que a gente tem 7 grandes áreas, onde vocês têm a parte de indústria, a gente tem a parte de IA, parte financeira, que hoje tem da Febraban, está sendo exposto, e seria bem interessante a gente conversar com os especialistas. Tem toda uma parte de tecnologia, marketing. Eu estou falando hoje da parte de cyber, tá aí uma parte voltada a varejo. E aí tem várias parcerias, várias tecnologias, é um grupo bem robusto. Então, trazendo toda essa robustez para comentar com vocês o seguinte: hoje o grupo Stefanini, ele está preparado. Nós estamos diante de uma nova era, que é a IA versus IA. E nós tomamos a decisão de não só participarmos dessa nova era, mas nós sermos protagonistas. Com isso, eu peço a todos que contem com a Stefanini para construir um mundo mais seguro, tá bom? Gente, obrigado. Era essa a mensagem que eu queria passar nesses 20 minutinhos. E nós estamos à disposição com todos os nossos especialistas para suportarem no que for necessário. Muito obrigado.